Bom dia, eu sou Ana Caroline, a minha orientadora é a professora Carolina Cain e o meu trabalho é sobre o papel das cianobactérias na gênese de minerais altigênicos em esteiras microbianas de ambientes hipersalinos. O primeiro conceito que eu gostaria de apresentar a vocês é o conceito de estromatólito. O que são os estromatólitos? Eles são rochas sedimentares laminadas, constituídas principalmente por carbonatos de cálcio e magnésio, mas não exatamente só por esses minerais e por vezes eles nem estão presentes, né? A gente consegue observar que esse padrão laminado, né, típico do estromatólito. E eles são considerados formas fósseis das esteiras microbianas. Para contextualizar um pouco melhor, né, esses conceitos em relação ao nosso trabalho, eu gostaria de explicar o que são as esteiras microbianas. As esteiras microbianas são comunidades de micro-organismos que crescem na superfície de sedimentos iluminados, formados por camadas de micro-organismos intercalados com camadas de minerais. Nelas estão presentes cianobactérias, bactérias púrpuras e verdes, heterotróficos, redutores de sulfato e por aí vai. Em resumo, elas são um ecossistema microbiano. Hoje em dia, elas são mais encontradas em ambientes extremos, como a lagoa que nós estamos estudando, a Lagoa Vermelha. A consolidação, né, litificação dessas camadas de minerais altigênicos, ou seja, que são produzidos ali na esteira, leva à preservação da estrutura das esteiras microbianas em estromatólitos. Para fins de comparação, aqui nós temos uma esteira litificada, formada em rocha, e uma esteira não litificada. Os objetivos do nosso estudo são caracterizar os minerais produzidos em culturas de cianobactérias nativas de esteiras microbianas da Lagoa Vermelha in vitro, a caracterização de cianobactérias e minerais por microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura e microscopia eletrônica de transmissão, além da caracterização de minerais por microanálise de raio-x. A Lagoa Vermelha é uma lagoa hipersalina rasa localizada entre os municípios de Saquarema e Araruama, na região dos Lagos, costa nordeste do estado do Rio de Janeiro. Ela tem uma área de 2,4 km² e uma profundidade máxima de 1,7 metros. As amostras de cianobactérias utilizadas no estudo, né, foram coletadas na lagoa em 2 pontos. Aqui nós temos um mapa menos ampliado e aqui um mapa mais ampliado, mostrando com maior detalhe aonde foi realizada essa coleta. Aqui nós temos 2 imagens da salineira da Lagoa Vermelha. Aqui nessa primeira imagem nós conseguimos observar um padrão de craquelamento típico de esteira microbiana no leito dessa lagoa, né? E aqui nessa segunda figura nós temos uma esteira no detalhe, né? E aqui, mesmo que menos nítido, né? Menos coisa, nós podemos observar o mesmo padrão de craquelamento observado aqui na primeira figura. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre a metodologia utilizada. Primeiro, né, nós começamos o cultivo dessas cianobactérias coletadas em meio BG11, que está mostrado aqui nessa tabela, né? Esse meio ele tem fonte de nitrato, né? Ele tem uma alta concentração de NaCl, né, de sal, por se tratar de uma bactéria de ambiente hipersalino, uma fonte de fósforo e potássio, uma fonte de magnésio, 2 outros sais, o ácido cítrico, o citrato férrico amoniacal, que vai tanto fornecer nitrogênio através da amônia presente, como também vai oferecer o ferro, né? E esse ácido cítrico ele vai atuar como quelante de ferro, mantendo, né, esse elemento estável. E o EDTA vai fazer uma função parecida em relação ao cálcio, atuando como quelante de cálcio. Além desses componentes, nós temos uma solução de minerais que vai garantir a oferta de micronutrientes para essas cianobactérias. Também, posteriormente, nós iniciamos o isolamento em placas, né, adicionando 1,5% de agar,
né? E o nosso estudo está em fase preliminar, né? Fase de culturas mistas, tendo sido iniciado o processo de isolamento das culturas. Essas aqui são algumas das nossas culturas, né? Lá do laboratório. Essa daqui, ela mostra, né, um padrão típico, né, em coco, né, uma organização em coco, né. Essa daqui já é uma cianobactéria filamentosa sendo isolada em placa, né. Você vê que ela tem esse padrão de crescimento diferenciado, que ela se espalha na placa, né. E aqui temos algumas outras placas, né, com várias outras culturas, né, a fim de realizar o isolamento dessas culturas. Também foi realizada a microscopia óptica das culturas mistas. Todas as imagens aqui mostradas foram obtidas por microscopia interferencial de Nomarski no aumento de 100 vezes. Em A, nós conseguimos observar a cultura D12, cheia de cianobactérias filamentosas, né, como nós podemos ver aqui. Em B, nós observamos da cultura F3 também uma grande presença, né, dessas cianobactérias filamentosas, mas também se destaca a presença dessa cianobactéria espiralada, né, provavelmente uma espirulina, né, que não estaria presente, por exemplo, aqui em A. Em C, nós temos uma capa, né, extraída da cultura C11, uma capa de cianobactéria na qual está sendo observado o crescimento de mineral, uma formação de mineral. Essa coloração amarronzada sugere, mas não afirma, né, que pode haver restos celulares aqui ainda, né? E aqui em D nós temos a cultura D17, né, onde nós observamos, apesar de nós termos também muitas cianobactérias filamentosas aqui no fundo, o nosso destaque maior é para a formação de minerais aqui observada, né, bem presente. Nós temos os minerais sendo formados em dois formatos característicos. Em formato de altere, que é esse aqui bem parecidinho com o ossinho de galinha, e o formato de roseta, né, que a gente pode observar aqui que parece bastante com uma flor, né. Esses formatos dos minerais indicam uma influência biológica na precipitação deles. Esse formato sugere que sejam carbonatos de cálcio ou magnésio, né, que tenham sido precipitados por ação microbiana, né, na cultura. A gente observa aqui a birrefringência desses minerais por essa luminosidade, por esse reflexo colorido, né, que a gente consegue observar nas regiões onde existe o mineral. E os nossos próximos passos, qual que são os nossos planejamentos futuros? Após o isolamento, as cianobactérias serão cultivadas tanto em meio líquido como em água do mar e em água da Lagoa Vermelha. A produção de minerais será acompanhada por meio da observação da birrefringência característica em microscópio de polarização. E bem, este é o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.